Olá, bom dia, tudo bem? Estamos juntas, começando mais uma semana e eu quero compartilhar com você algo que o Senhor tem falado comigo. Semana passada Ele falou muito, que é sobre o Espírito Santo, amém? E num texto muito conhecido, que é em Atos 1:8, quando Jesus ele ressuscita e reaparece aos discípulos, só pela fala de Jesus os olhos deles são abertos, eles veem que é Jesus, e aí Jesus, conversa ali com eles, e no versículo 8 ele fala assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então aqui diz que o Espírito Santo ele descerá sobre nós, ou seja, ele vem habitar em nós. E quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo automaticamente passa a viver dentro de nós, no nosso coração. E assim nós recebemos poder. E Jesus está falando aqui, ou seja, esse poder está dentro de mim e de você. E Jesus continua dizendo também que nós seremos as suas testemunhas. E eu creio que isso diz respeito à nossa história como testemunho. Porque afinal ninguém consegue fugir da sua história, não é mesmo? Então eu quero ouvir e compartilhar com você o que Deus tem para falar conosco nesta semana. Amém? Então abra seu coração e deixe Deus ministrar. Essa semana vamos falar, o título é Ande no Espírito. E o Espírito, ele é a presença de Jesus em nós. É o nosso bem mais precioso. Nós chamamos Deus de um Deus trino, porque Ele é 3 em 1, que é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E cada um tem o seu papel e os 3 têm o mesmo propósito. Amém? Que é nos atrair. Em Jó 33, no verso 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ou seja, quem te formou, quem soprou em você é o próprio Deus através do seu Santo Espírito. Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Deus Filho é o que se deu por amor a nós e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E o Espírito Santo é o que habita em nós, quando nós aceitamos a Jesus e deixamos Ele vir morar no nosso coração. O Espírito Santo, ele é o consolador, é o nosso companheiro, é aquela voz, entre aspas, mas é na verdade uma voz que fala com a gente, que às vezes a gente fala, nossa, mas será que é coisa da minha cabeça? Será que é realmente, ou é meu coração, é meu pensamento? Não, o Espírito Santo ele fala com a gente, amém? E aqui quero começar a falar para você, eu quero que você leia o texto de Atos 3, mas eu vou ler rapidamente Atos 3, do verso 1 ao verso 6, amém? Acompanhe junto comigo e diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Que glorioso isso, Como a palavra diz que em nome de Jesus nós faríamos obras ainda maiores.
E aqui o contexto é um homem coxo, né, de nascença, um homem que não andava, um paralítico. E ele diariamente era levado e deixado na porta do templo. E ali ele ia pedir as esmolas para as pessoas que iam até o pátio, né, iam ali orar. E aquele homem, ele tinha suas pernas, mas ele não podia andar. Ele nasceu com as pernas, mas passou a vida rastejando, sendo carregado, né, dependendo de outras pessoas. E aqui nós podemos ver que quando a gente se converte, né, quando descemos as águas, a palavra diz que nós nascemos de novo e que Deus nos dá o seu Espírito como um dom. E aí é como se nós passamos a ter pernas, né, espirituais. Contudo, caminhar no Espírito não acontece automaticamente com o nascimento espiritual. Da mesma maneira que a gente nasce fisicamente, né, somos um bebezinho, a gente já não nasce andando. Nós precisamos aprender a andar. E assim, cada um no seu tempo. Eu tenho 2 filhos e um andou com 10 meses e o outro andou com 1 ano e 2 meses. Então, algumas pessoas demoram mais do que as outras. E nas primeiras vezes é geralmente mais difícil, caímos, choramos, às vezes machucamos, nos apoiamos, né, em outras pessoas, nos móveis, em brinquedos e dependemos muitas vezes de outras pessoas para serem pacientes com a gente, nos ensinando, segurando na nossa mão até que a gente ganhe confiança e assim a gente passa a caminhar naturalmente. E quando a gente fala de caminhar no Espírito Santo, é mais ou menos assim, né? Dessa maneira também que acontece. Porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas o crente, ele recebe o Espírito Santo na salvação. Porém, nós só somos cheios do Espírito apenas se nós nos rendemos a Ele. Aquele aleijado, ele tinha suas pernas, mas as pernas dele não o carregavam. E é assim com o crente que tem o Espírito Santo e o Espírito não produz nada nele. A sua vida se resume àquilo que é o natural, né? Não há mudança e ele só consegue viver aquilo que é natural. Existe pouco do sobrenatural e todo o trabalho é o resultado de um duro esforço. Ele não nega o seu espírito, mas não descansa nele. Os resultados são mínimos. A vida é dura e às vezes exaustiva. Como crente, não temos que carregar o peso da vida e nem as suas pesadas responsabilidades sozinhos. O Espírito, ele vem nos ajudar justamente para isso, né? Para ajudar na oração, com a nossa vida, o nosso serviço. Ele é capaz de suportar o peso, o fardo. Aliás, é aquele que nos capacita, né, a suportar tudo isso. E se a gente não anda no Espírito, automaticamente andamos na carne. E tudo que a gente faz provém da carne. Então a gente corre, cansa, caminha e cansa de novo. Ficamos amargos, exaustos. E se a gente não aprender a andar no Espírito, a vida vai se tornar um fardo bem pesado e o ministério passa a ser uma carga difícil. Tudo, na verdade, né? Se torna difícil, pesado, impossível de conseguir lidar. E aqui esse homem estava sentado, mendigando, ao invés dele pular e louvar. Ele estava ali pedindo esmolas, mas o que de fato ele precisava era caminhar. E aí Pedro e João, quando eles se encontram com ele, não dão dinheiro, mas eles o levantaram pelo poder de Deus e ele começou a andar. E quando começou a andar, a sua
situação financeira era a mesma. Ele continuou da mesma maneira, o externo não mudou, mas ele tinha certeza de que aquilo, né, de fato tinha acontecido, ele creu, e aí ele simplesmente se alegra, louva a Deus e entra no templo. E esse milagre levou muitas pessoas a crerem em Jesus. Mas primeiro ele precisou crer, ele precisou ter esse encontro, né, com Deus Pai e deixar assim o Espírito Santo vir habitar dentro dele. E talvez você esteja como esse homem, sentado no portão de um templo, buscando realmente pelo poder de Deus. E vamos agora mudar o nosso foco, né? Vamos olhar para um outro ângulo, né? Um caminhar, olhar para algo que pode mudar a sua vida e o seu ministério. E assim como João e Pedro estenderam a mão para aquele aleijado, eu creio que Deus estende as suas mãos para a gente hoje, porque Ele deseja que a gente ande pelo Espírito. Amém? E Pedro e João não deram pernas àquele homem, eles apenas ofereceram a ele aquilo que eles sabiam que poderia mudar a vida dele. E ali eles simplesmente, vamos dizer, ativam algo que já estava na vida daquele homem. E quem dá o Espírito Santo a nós é Jesus, né? Deus, ele tem poder e ele pode usar dos próximos dias para acelerar um relacionamento, para estimular, né, o seu desejo de conhecê-lo mais e mais, de querer mudar e viver plenamente pelo Espírito, praticar as obras pelo Espírito, fazer as suas escolhas pelo Espírito. E você pensa que muitas vezes precisa de esmolas, né? Mas o que realmente você necessita é caminhar. Esse é o maior dos dons, conhecer o Espírito Santo e ter um relacionamento pessoal com ele. É isso que vai te levar a alcançar e viver os propósitos e planos que Deus tem para sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, Deus poderoso e santo, Jesus, muito obrigada porque o Senhor habita dentro de nós através do Espírito Santo. É o Senhor que intercede por nós, Espírito Santo. É você que nos consola, é você que nos instrui, é você que nos dá sabedoria. Tudo vem de Ti, ó Deus. Pai, nos ajude a viver e caminhar com o Espírito Santo, ter Ele como nosso mentor, Pai de vida, o nosso companheiro, o nosso consolador, o nosso ajudador. Pai, que o Espírito Santo seja o nosso fiel e melhor amigo. Oh Deus, por favor, Pai, que cada uma aqui possa se encontrar com o Senhor, aquelas que ainda não te receberam como o Senhor e Deus da vida delas, possa se decidir por isso, Deus, e que a Tua presença more dentro delas, ó Pai. E que em nome de Jesus a obra do Espírito Santo seja feita e completa na vida de cada uma. Que produza nelas paz, alegria, Senhor, todos os frutos do Espírito, conforme a Tua palavra diz. Eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe o seu dia.